Então, a relação do Procurador-Geral da República com aqueles que ele tem que investigar é uma relação de profiterole, né? Quente e frio ao mesmo tempo. E agradeço muito esse convite ao sindicato, a oportunidade de a gente trocar algumas ideias sobre esse momento da crise que nós estamos vivendo e que tem como pivô uma atuação bastante coordenada, ainda que para alguns possa parecer destrambelhada, mas não é, bastante coordenada, do complexo judicial policial contra a política, de uma forma geral, no Brasil. A política, ela é uma atividade essencial para todos nós. É através dela que nós fazemos valer os nossos direitos, é através dela que nós nos articulamos para sermos atendidos através de ações de governo para as necessidades mais urgentes da população. A política é algo que nós respiramos todos os dias. E aquele que se recusa a fazer política, na verdade, está deixando que outro faça por ele. Uma ação sistemática contra a política é uma ação contra a democracia, é uma ação contra os nossos direitos. No Brasil, de uns tempos para cá, parece que aqueles que são os representantes da soberania popular vêm sendo substituídos por uma burocracia que não tem compromisso nenhum com nada e com ninguém, a não ser com o alavancamento de suas corporações para ganharem mais, para serem mais poderosos e para terem mais prestígio. Isso começa aqui com alguns equívocos cometidos pelos governos passados, de não terem entendido corretamente o que são corporações. O presidente Lula e muitos companheiros do PT, eles vieram da vida sindical. E quando chegaram no governo, viam essas associações de juízes, do Ministério Público, da Advocacia Pública, de delegados, como entidades que eles comparavam com os sindicatos. Então, houve uma, vamos dizer, empatia muito grande do governo com essas entidades e também de empoderar essas entidades. Era um erro escandaloso. Por quê? O que é um sindicato? O sindicato é uma entidade, o sindicato de trabalhadores, que tem também os patronais. O sindicato é uma entidade que visa a garantir os direitos econômicos e sociais e mesmo também os direitos civis, né, daqueles que são filiados no ambiente de trabalho. O principal, vamos dizer, o principal fato com que um sindicato sempre se confronta é com uma tendência que os empregadores têm de querer tirar lucro em cima do trabalho dos seus empregados. Então, o sindicato é um anteparo a essa tendência. E com que o sindicato mais briga é com aquilo que nós chamamos de mais-valia, ou seja, o uso da mão de obra para enriquecer o patrão.
No serviço público, nós não temos mais tarifa. O serviço público, de uma forma geral, é remunerado não por um patrão, mas pelos impostos que nós pagamos. Não vou dizer que não há completamente mais-valia, porque nos cargos mais baixos da administração pública, há sem dúvida pessoas que não têm força para serem ouvidos e são sistematicamente, vamos dizer, mal remunerados. O piso do serviço público é muito mal remunerado, e principalmente aqueles que são terceirizados. Então há também no serviço público, bem na sua base, expressões de exploração também. Mas não nas carreiras de elite do serviço público, que se confundem com o próprio Estado, com a própria ação do Estado, por isso nós chamamos de carreiras de Estado. Suas associações não têm como objetivo fazer parar, ou frear, ou diminuir, ou limitar a tendência da exploração. As suas associações têm como objetivo alavancar o poder e as prerrogativas dessas carreiras e as suas vantagens, né? E fazem isso muitas vezes se utilizando da própria gravidade das atuações, das competências que essas carreiras possuem. Só para vocês terem uma ideia, um professor universitário, para ele poder melhorar os seus ganhos, ele, na maioria das vezes, ele tem que fazer greve para ser ouvido. E depois da greve, da qual ele normalmente sai de mãos vazias, ele ainda tem que repor as aulas. Os juízes federais, os procuradores da República, quando eles querem melhorar os seus ganhos, que eles querem isso toda hora, eles são recebidos com tapete vermelho, água gelada e cafezinho pelo ministro do Planejamento e conversam diretamente com eles. Mas eles não fazem isso porque eles são mais simpáticos, porque eles são mais espertos. Não, na verdade eles conseguem fazer isso porque eles têm atribuições com as quais eles podem botar os agentes públicos contra a parede. Então é muito mais, vamos dizer, por receio de uma atuação abusiva que eles recebem esse tratamento protocolar. Muito mais do que porque são diferentes. Não, é porque efetivamente eles podem usar inquéritos contra o governo, né? Eles podem fazer escândalos nos jornais com revistas, eles podem oferecer denúncia, ações civis públicas. Então tem tantos mecanismos com os quais eles podem atrapalhar a governabilidade, que por isso eles são tratados de modo diferente. Não é à toa que no nosso país as carreiras mais bem remuneradas são aquelas que detêm exatamente essas atribuições de alto risco. Ministério Público, auditores fiscais, auditores do Tribunal de Contas da União, procuradores da Fazenda, Advocacia da União, delegados da Polícia Federal e por aí vai. São os mais bem remunerados do serviço público. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Então, houve uma compreensão muito errada do governo de achar que essas associações pudessem ser comparadas com sindicatos. Eles não são sindicatos. São entidades que visam a facilitar pelas corporações a apropriação de um ato do Estado. Elas são expressão muito mais do patrimonialismo das carreiras públicas do que realmente de uma luta legítima por mais dignidade no trabalho. Essa é a grande diferença dessas associações com sindicatos. Pois bem, a Lava Jato, que hoje está no centro da nossa crise, ela é um mecanismo, na sua origem, de alto risco.
Os membros da instituição que levaram a cabo dessa forma como levaram essa investigação, eles tinham como intenção maior era aumentar o poder de fogo do Ministério Público e sua visibilidade. Não é à toa que no meio dessa Operação Lava Jato eles lançam, por exemplo, essas 10 medidas, que não são nada mais do que medidas de aumentar o poder de fogo do Ministério Público. Medidas ultracorporativas. Né? A Lava Jato é uma expressão do corporativismo da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Não que o Estado não devesse apurar e tirar consequências dos fatos apurados em relação à apropriação indevida do patrimônio público e social por parte de empresários. Não se trata disso. Me parece que se uma iniciativa como a Lava Jato tivesse sido levada a cabo de uma forma equilibrada, imparcial, profissional, sem alarde, ela poderia ter sido um grande ganho para a sociedade brasileira. Mas teria que ter sido feito de forma muito equilibrada, de forma a não destruir empregos, não destruir empresas, não destruir quem detém um ativo de uma tecnologia de construção civil que é insubstituível. O problema, portanto, foi do modo como foi levado adiante esta investigação, que foi seletiva, com objetivo político claro, de destruir a esquerda no Brasil, de expor os governos de esquerda, de auxiliar na derrubada da presidenta Dilma e também de, com isso, mostrar uma musculatura diante da sociedade que permitisse um apoio popular, né? Demagogicamente, um apoio popular, ou melhor, populista, né? À atuação do Ministério Público. Conosco ninguém pode. A Lava Jato, ela se faz em duas direções. Nós temos a turma de Curitiba e temos o Procurador-Geral em Brasília. Quem olha assim de fora acha que os dois atuam em comum acordo. Não é bem assim. Há um conflito interno muito grande entre esses dois atores. Tanto que vocês veem que a performance é muito diferenciada. Enquanto Curitiba tem mais de 50 sentenças condenatórias já, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal e no STJ, não há nenhuma. Existem menos de uma dezena de denúncias feitas. E nenhuma delas ainda realmente que levou a uma decisão final. E vê que o passo é muito mais lento em Brasília do que em Curitiba. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, ele precisa dos atores políticos para conseguir a indicação de sucessor, para conseguir aumento dos ganhos, para conseguir aprovação do orçamento anual do Ministério Público. Então, a relação do Procurador-Geral da República com aqueles que ele tem que investigar é uma relação de profiterole, né? Quente e frio ao mesmo tempo, né? Ele não tem, vamos dizer, aquela vontade sistemática de exposição que a primeira instância tem, né? De sair batendo. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer, a instituição está morta. Então, ele bate, mas ao mesmo tempo ele vai lá e dá tapinha nas costas. Ele não tem como fazer isso de modo diferente. E aí a gente vê essa diferença de performance. Por isso mesmo, essa agudização da crise nas últimas semanas, primeiro com a
com as delações da Odebrecht e depois agora com as delações da JBS e provavelmente nas próximas semanas com as delações de Eduardo Cunha, né? O que nós estamos vendo agora é um descontrole do processo pelo Procurador-Geral. Durante quase 3 anos, desde 2014, o Ministério Público Federal, em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, pensou poder conduzir politicamente essa investigação de forma a atingir os enfraquecidos, leia-se principalmente o PT. Nós vimos uma atuação do Procurador-Geral da República contra o governo Dilma Rousseff no momento em que esse governo estava na sua crise mais aguda. Na véspera do Senado votar a admissibilidade do impeachment, o Procurador-Geral da República instaura um inquérito por um fato absolutamente fútil contra o presidente da República e contra o José Eduardo Cardoso, que foi a indicação do Marcelo Navarro para o ministro do STJ, com base na delação do Delcídio Amaral. Um fato absolutamente sem nenhum sentido. Por quê? Porque Marcelo Navarro foi indicado para o STJ não para passar a mão na cabeça da Lava Jato, como sugere o Procurador-Geral da República através da delação, com o uso da delação do Delcídio Amaral, mas ele foi colocado lá, entre outros, porque quem pediu por ele foi o próprio Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República pediu ao Ministro da Justiça e à Presidenta Dilma a indicação do Marcelo Navarro, achando que isso era muito republicano, mas a nomeação do Marcelo Navarro não era republicana. Então, essas coisas mostram claramente o quê? O uso político das suas graves competências. Sistematicamente vazando nas horas mais delicadas informações que colocavam o governo em crise de credibilidade. Isso foi uma coisa articuladíssima. E aí sim, ele contou também com Curitiba, porque nos poucos momentos em que Curitiba e Brasília tiveram no mesmo diapasão, na mesma frequência, foi quando eles desgastaram a presidenta Dilma. A presidenta Dilma caiu, o Procurador-Geral da República, que poderia ter proposto a DPF para proteger o mandato dela, poderia ter enfrentado esse impeachment através de ações no Supremo Tribunal Federal, poderia ter tomado posição, poderia ter tematizado